Fantástico traz agora uma entrevista com um símbolo recente de coragem e de apoio às vítimas de violência sexual. Gisele Pelicot denunciou o horror que viveu dentro da própria casa. Durante anos, ela foi dopada e abusada pelo marido e por dezenas de estranhos. Um caso repugnante de repercussão mundial e que virou livro. Gisele Pelicot conversou em Paris com a correspondente Cecília Malan sobre dor, o amor pelos filhos e a mensagem que transmite para outras mulheres. Na tradução para o português, a voz de Pelicot é da atriz Isabel Teixeira. Gisele Pelicot vivia no completo anonimato no sul da França. Até que a história dela chocou o mundo. A francesa foi dopada e estuprada ao longo de 10 anos. Era o marido que misturava os sedativos na comida, convidava desconhecidos para o quarto do casal e filmava o abuso. Esse lado sombrio nós nunca vimos. Eu nunca descobri, até que aprendi a enxergar. Em dezembro de 2024, Dominique Pelicot foi condenado a 20 anos de prisão, pena máxima para estupro na França. Pouco mais de um ano depois, Gisele decidiu contar sua história, em detalhes. O mundo dela virou ao avesso no dia 2 de novembro de 2020, quando Gisele foi chamada a uma delegacia. O interrogatório me pareceu estranho. Perguntaram meu nome, há quanto tempo era casada, como eu definiria o Sr. Pelicot. Um homem atencioso, eu disse. Faz 50 anos que vivo com esse senhor. Não entendo como ele chegou a esse ponto. O delegado disse que passou 8 noites sem dormir. Não sabia como anunciar uma descoberta repugnante. Ele começa a me mostrar fotos. Confesso que não entendo muito bem. Vejo uma mulher dormindo que eu não reconheço e um homem que eu também não reconheço. O delegado me diz, é você. E eu respondo, não sou eu. Mais uma foto e ele começa a perceber que eu não estou entendendo nada. Coloco meus óculos para tentar compreender e ele me pergunta, a senhora conhece esse homem? Claro que não. Eu não conheço esse homem. Então ele diz, este dossiê, ele diz respeito ao seu marido. Estamos investigando ele há meses. Nesse momento, meu cérebro já não processa mais nada. Eu me desconecto, não escuto mais nada. Já em casa, na pacata cidade de Mazan, Gisele chamou uma amiga e disse pela primeira vez, em voz alta, Dominique me estuprou. Ele me fez ser estuprada. A parte mais dilacerante ainda estava por vir. Contar para os 3 filhos. Foi o momento mais difícil da minha vida como mãe. Como você diz para os seus filhos, seu pai me estuprou e me fez ser estuprada por 10 anos. Foi um golpe devastador para eles também. Foi tão violento. Eu ainda consigo ouvir minha filha gritando na sala e eu dizendo para o meu filho não a deixar sozinha. Dominique recrutava homens em fóruns online para estuprar a esposa desacordada. Tinha um vizinho que eu via com frequência. Eu ia à padaria, ele me via e dizia, bom dia, senhora. Ele era um homem na casa dos 40, pai de 4 filhos. Mesmo assim, veio à minha casa e me estuprou. E eu, que não me lembrava de nada, respondia, olá, senhor, e conversava com ele. Ao longo de 2 anos e meio de investigações, o número de agressores chegou a 80. Homens comuns, de Mazan e cidades próximas, com idades entre 22 e 70 anos. 50 foram julgados no Tribunal de Avignon, no sul da França, e condenados. 30 deles ainda estão vagando por aí, não foram presos até hoje. O julgamento durou 4 meses. A cada audiência, as salas abertas ao público lotavam. Gisele compareceu ao tribunal quase todos os dias. Nossa equipe cruzou com ela brevemente. Um encontro que me deixou sem palavras. Bonjour, madame.
Enchantée. Fiquei muito impressionada de ver todas aquelas mulheres chegando ao tribunal. Nunca imaginei por um segundo que minhas palavras teriam um impacto tão amplo, até mesmo fora do meu país. Gisele abriu mão do anonimato. Escolheu que os crimes fossem revelados, não corressem em segredo. Tenho orgulho de ter compartilhado minha história como exemplo e usado meu nome como símbolo. Sinto uma responsabilidade para com essas mulheres. Pergunto se durante os 10 anos de violência sexual, o corpo dela não começou a gritar que algo não ia bem. Comecei a ter apagões de memória. Não lembrava o que tinha feito na véspera, o que havia comido, se tinha escovado os dentes. Eu ligava para os meus filhos e eles diziam que eu estava com a voz enrolada, como se tivesse bebido. Um dia peguei o carro e sofri um pequeno acidente. Comecei realmente a me inquietar. Gisele procurou neurologistas, ginecologistas, clínicos gerais. O marido participava de cada consulta. E quando os exames apontavam resultados normais, ele dizia: "Tá vendo? Tá tudo bem. Não precisa preocupar as crianças com isso." Ela não culpa os médicos. Como alguém poderia imaginar isso de um homem casado há 50 anos com a mesma mulher? Nós somos avós. Eles não tinham como adivinhar. Dominique só foi detido porque foi pego em 2020 filmando debaixo da saia de 2 mulheres num supermercado. Essa investigação levou os agentes a encontrarem as imagens do pesadelo que Gisele vivia dentro de casa. Ela assistiu aos vídeos uma única vez, sozinha. Quando eles foram exibidos no tribunal como provas do abuso, Gisele desviava o olhar e ficava vendo fotos de praias e dos netos. Ao lado dela, uma voluntária oferecia apoio emocional. No julgamento, Gisele sentiu outra violência, dessa vez da equipe jurídica dos réus. Diziam: "Você é cúmplice. Consentiu. Obviamente não é inocente." Esse comportamento das advogadas mulheres me humilhou. Para nós, vítimas, a punição é dupla: o sofrimento que passamos e a luta contra essa vergonha. A ideia de escrever um livro veio da vontade de fazer essa culpa mudar de lado e ficar apenas com os únicos responsáveis, os agressores. Jamais com as vítimas e sobreviventes. A sociedade precisa evoluir. Os homens precisam assumir a responsabilidade, precisam mudar o comportamento. Isso envolve educação desde muito, muito cedo. Respeito, consideração pelos outros. Não devemos tolerar a dominação sobre as mulheres, sejam nossas vidas pessoais ou profissionais. Enquanto a força interna de Gisele inspira muita gente, ela sente que os filhos ainda lutam contra a traição absoluta do pai. Tentei permanecer uma mãe forte, digna. Não queria que meus filhos absorvessem meu sofrimento ou minha dor. Mas é complicado para eles, principalmente para minha filha. Ela não suporta que eu nunca tenha sentido ódio ou raiva. Apesar de ter se divorciado, Gisele continua usando o nome Pelicot publicamente. Ela diz que fez essa opção para que os netos não sentissem vergonha do nome que carregam. Já colocar a vida no papel serviu de terapia, uma forma de ressignificar a própria história. O livro também é uma forma de dizer que hoje sou uma mulher livre novamente, que ama, que confia e que estou de pé, sempre de pé. Até visitar o ex-marido na cadeia está nos planos dela. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Preciso de respostas. Ter respostas muda alguma coisa? Talvez elas não mudem nada, mas é como sigo em frente com a minha vida. Dizer a ele que sou uma mulher feliz, em paz e serena. Apaisée et sereine.